Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Por Trás dos Causos. Meu nome é Alane Moura, sou formada em letras e também sou escritora independente. Vou compartilhar com vocês tudo o que venho aprendendo no mundo da escrita criativa e da publicação independente de livros, ok? O tema do episódio de hoje é os pontos positivos e negativos da publicação independente, no qual eu vou tentar listar para vocês quais são os prós e os contras que, no meu ponto de vista, podem favorecer ou desfavorecer a autopublicação de livros. Então, se você tem dúvidas sobre isso e quer saber se vale ou não a pena investir, vem comigo. E então, o que leva uma pessoa a optar pela publicação independente? O que particularmente me levou à publicação independente foi o desejo que eu tinha de tirar da minha gaveta alguns projetos antigos. Eu tinha um monte de ideias para livros e alguns, inclusive, já estavam até prontos, mas eu não sabia muito bem o que fazer com eles, até que eu descobri que havia como compartilhar as minhas histórias de uma forma compensatória e, o melhor de tudo, 100% gratuita. Mas eu sei que muitos autores acabam optando pela autopublicação porque tiveram seus livros recusados por alguma grande editora. Afinal, sabemos que fazer literatura no Brasil é um desafio muito grande e que grande parte das editoras são empresas de capital, ou seja, elas precisam ter garantia de vendas para que possam sobreviver no mercado financeiro. E por essa razão, muitas vezes, eles rejeitam obras de autores iniciantes que não possuem um público autossuficiente para garantir essas vendas. Essa questão, inclusive, foi o que me levou direto à publicação independente. Pessoal, eu nunca mandei meus livros para avaliação em nenhuma editora do mundo. Mas não foi somente pelo receio de ouvir um não, já que eu não tenho esse grande público até hoje. Mas também porque eu apenas estava buscando uma forma de colocar meus livros no mundo, tirá-los da minha gaveta. Não tinha outra pretensão além dessa, Então, eu optei pela autopublicação e meus amigos e seguidores, eles têm acesso àquilo que eu escrevo e o pouco dinheiro que eu consigo com isso, me instiga, lógico, a querer sempre publicar mais um livro. Mas eu não aconselho você que faça o mesmo que eu fiz, até porque existem exceções entre as editoras. Pode ser que você encontre alguma que esteja disposta a publicar o seu livro assim, bonitinho, do jeito que você quer. E se isso acontecer, eu aconselho a você que vá em frente. Afinal, a maioria das editoras já possuem grandes públicos de leitores. E querendo ou não, isso pode te favorecer financeiramente e profissionalmente, já que seu livro e seu nome estarão mais visados no mercado, certo? Então, sem mais delongas, agora vamos finalmente aos pontos positivos e negativos da publicação independente. A palavra que melhor resume os pontos positivos da autopublicação, na minha opinião, é a liberdade. Primeiramente, você tem total liberdade sobre o conteúdo do seu livro, ou seja, você tem o poder de decidir o que será e o que não será levado até os seus leitores. Isso é muito positivo porque muitas vezes as empresas editoriais podem interferir no seu conteúdo. Essa intervenção pode não vir de forma muito clara, como tira isso daqui ou põe isso daqui, ajeita aquilo lá, mas pode vir também nas delimitações de páginas ou de temas e personagens. Muitas vezes eles podem achar, por exemplo, que o seu livro tem muitas páginas e que se tivesse menos, poderia ser mais vendido. Então, em alguns casos, eles pedem para você diminuir uma coisa aqui, enxugar um roteiro ali, e no fim você acaba entregando algo que não era exatamente o que queria entregar. Nesse caso, então, a publicação independente pode te ajudar muito, porque na autopublicação você tem a total liberdade de abordar qualquer tema, escrever quantas páginas você quiser e introduzir todos os seus personagens da maneira como achar melhor. Então, gente, além dessa liberdade em relação ao conteúdo, você também pode participar totalmente de cada etapa de produção do seu livro. E quando me refiro às etapas de produção, eu estou falando da revisão, da edição, a criação de capas, a diagramação, até mesmo a divulgação e a venda dos seus livros são coisas que você vai precisar administrar. Isso sozinho ou com a ajuda de alguém da sua confiança, é claro.
Lembrando que no mundo editorial nem sempre funciona desse jeito. Como as editoras são empresas, né, existem setores com profissionais que trabalham em cada uma dessas etapas. E esses profissionais nem sempre serão a mesma pessoa, assim como também nem sempre eles serão alguém que você conhece ou que você confie. Mas lembre-se de que publicar em editoras é um ato de confiança, e eu tenho certeza que eles vão fazer de tudo para mostrar sempre o melhor do seu livro. Até porque o objetivo sempre são as vendas, não é? Então vamos lá. Além da liberdade sobre o conteúdo e sobre as etapas de produção do seu livro, você também pode decidir qual será o valor do seu livro. Algumas plataformas de publicação independente, como o Kindle, por exemplo, que é um dos mais famosos, garantem que você tenha total liberdade para escolher o preço que quer ganhar ou disponibilizar o seu livro. Nesse caso, você pode torná-lo mais acessível ou não. Tudo depende exclusivamente de você, né? Fica a seu critério. Lembre-se que a longo prazo, os preços baixos podem te ajudar nas vendas e na divulgação do seu trabalho, principalmente se você ainda for um autor desconhecido. Mas também lembre-se de pesar alguns fatores, como qualidade e quantidade do conteúdo, os valores já gastos durante a produção do seu livro, para que você também não seja injusto consigo mesmo, né? Assim, compreendemos que publicar um livro de forma independente é ter total liberdade sobre o conteúdo, a forma e o preço da sua obra. Mas quais serão os pontos negativos da autopublicação de livros? É o que veremos a partir de agora. A palavra que melhor resume os pontos negativos da autopublicação, na minha opinião, é o sobrecarregamento, né? Ou acúmulo de funções. Primeiro, porque se você tem total liberdade sobre o conteúdo do seu livro, você também tem um potencial enorme para o desastre. Sim, pessoal, quando não podemos contar com a segunda opinião, a gente pode acabar se perdendo, né? A possibilidade de introduzir qualquer tema, de falar sobre qualquer assunto, pode te deixar muito afoito na hora de escrever. Então, você começa a colocar de tudo um pouquinho, sem ter nenhum filtro para isso, e no final a sua obra fica sobrecarregada de tantas coisas, de tantas informações, de tantos detalhes, que poderiam ali facilmente ter sido retirados para melhorar, né, para tornar a leitura da sua obra mais fluida e mais atrativa para o seu leitor. Fora isso, esse excesso de liberdade pode também desencadear uma série de problemas em relação à quebra de leis de direitos autorais, por exemplo. Na hora de fazer a capa, por exemplo, você pode acabar usando uma imagem que não tem licença para usar. Ou pode colocar no conteúdo do seu livro algumas frases que são de outros autores que não está autorizado a usar. Então, além da preocupação com o seu livro, com o conteúdo dele, você também acaba tendo que lidar com isso, desviar desses problemas. No fim, ou você se atenta a esses detalhes, ou tem que delegar a alguém da sua confiança essa função. Nos próximos podcasts, inclusive, nós vamos discutir com mais detalhes essas questões de direitos autorais. Então, fiquem ligados. E fora toda essa questão em relação ao sobrecarregamento no conteúdo do seu livro, a necessidade de participar totalmente de cada etapa de produção pode ser muito estressante. Pois é, gente, essa intensa participação pode não somente deixar a sua obra sobrecarregada de conteúdo, mas também pode te deixar sobrecarregado com tantas obrigações. Por experiência própria, digo que já é bastante exaustivo concluir um livro, e participar de todos esses processos de produção pode não ser o ideal, principalmente quando você não tem noção de como fazer capa, de como diagramar ou de como divulgar o seu livro. Mas, embora o autor não saiba produzir sozinho cada etapa do seu livro, ele sempre terá a opção de pedir ou pagar o serviço de alguém, né? Algum profissional autônomo que seja capaz de fazer o que você quer e que seja também de sua inteira confiança. O que eu particularmente não fiz ainda. Pois é, pessoal, eu não sirvo muito de parâmetro para vocês, porque sem grana para investir nisso, eu tive que aprender sozinha muitas das etapas de produção para poder, enfim, publicar os meus livros. E se você é como eu, então fique atento. Nos próximos podcasts também darei dicas e conselhos sobre isso. Além de ter que administrar todas essas etapas de produção do seu livro, você ainda tem que decidir qual será o valor dele. E para fazer isso é preciso ter também o que eu chamo de consciência de mercado. O que seria isso?
Bom, o escritor independente é também empreendedor, ou seja, é alguém que precisa saber não apenas como administrar os preços do mercado, mas também precisa ter noção de como atrair o seu público, de como divulgar o seu trabalho, de como vender o seu peixe, como a gente diz, né? Para isso, você precisa mais do que nunca estar atento a todos os detalhes do seu livro, e isso pode te sobrecarregar ainda mais, né? Por isso, ter total controle financeiro do seu livro também pode se transformar em algo ruim. Como disse anteriormente, existem fatores a serem considerados na hora de estabelecer um preço aos livros. São fatores como o fato de você ainda ser desconhecido e de precisar, portanto, atrair leitores, a qualidade e o tamanho do seu conteúdo, todo o preço gasto durante a produção do livro e etc. Com todos esses fatores pesados, deve sobreviver aquele preço que pareça mais coerente com a realidade da obra e do seu respectivo autor, é claro. Uma dica que posso dar, em caso de dúvidas, é que você tenha em mente qual tipo de público e de meta que você pretende atingir. Mantenha sempre os pés no chão e leve em consideração a sua mente de leitor, ou seja, se coloque no lugar do seu leitor e tente imaginar se seria possível comprar o seu livro, considerando todos os fatores que a gente vem vendo nos últimos meses, né? Tenha, portanto, empatia e humildade, principalmente nesses tempos de crise. E aí, pessoal, gostaram? Estamos chegando ao fim desse episódio de Por Trás dos Causos e para mim foi um prazer imenso ter falado sobre isso com vocês. Como disse anteriormente, sou escritora independente e nem sempre pude contar com ajuda desse tipo para poder embarcar nesse universo da escrita. Então, desde já, aproveitem, certo? Peço perdão pelos eventuais ruídos captados durante a minha gravação, ruídos que podem até ter te atrapalhado durante o episódio, né? É que eu ainda estou meio que engatinhando nessas ferramentas. E para completar, aqui onde eu moro sempre tem muito barulho, então é bem complicado. Mas saibam que o meu objetivo sempre vai ser levar o meu melhor até vocês. Então eu espero aperfeiçoar ainda mais as minhas técnicas de produção, né? Para que tudo fique o mais perfeito possível, ok? Eu espero ter ajudado você a se decidir, mas se ainda não, então tente ver, diante de tudo que a gente falou, se vale ou não a pena se arriscar na autopublicação, né, de livros. Os pontos negativos e positivos, como a gente viu, podem ser armadilhas ou soluções. Tudo depende totalmente de você. É como eu sempre digo, aliás, o maior inimigo do escritor é sempre ele mesmo. Nos próximos episódios, vamos poder adentrar mais no universo da publicação independente e da escrita criativa. Eu vou trazer informações bem legais sobre as principais plataformas de autopublicação que temos hoje disponíveis, né? Dando ênfase, é claro, àquelas que eu já testei. E assim você poderá optar por uma que melhor se ajuste às suas necessidades. A longo prazo, também trarei dicas para a produção e divulgação dos seus livros, além de também invocar meu lado letróloga, lindo, e discutir com vocês temas sobre a escrita criativa e análise literária, certo? Então, fiquem ligados nos próximos episódios dessa Odisseia. E até mais, um beijo enorme e cuide-se bem. Tchau, tchau!